Se você puder, se coloque em pé no seu lugar agora. Bendito seja Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26, louvado seja Deus. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 26. Glória a Deus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Por favor, levante a sua mão direita para Deus e oremos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por tua palavra. Quero te agradecer por esta palavra que é viva e eficaz. E eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, e que o Senhor possa fazer obras maravilhosas em nosso meio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é: não choreis por mim. Por favor, diga assim comigo: não choreis por mim. Irmãos, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ah, eu estou achando meio fraco isso aí, irmão. Vou perguntar de novo: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? É Ele que comanda a sua vida? É Ele que dita a sua vida? Irmãos, o Deus que curou, o Deus que abriu os olhos do cego, Jesus que levantou os paralíticos e fez com que eles andassem, Jesus que andou por cima do mar, Jesus que operou maravilhas, que foi transfigurado aos olhos dos seus discípulos e transformado, e o seu rosto brilhava, e a sua roupa brilhava, e ele estava glorificado diante de Deus. É este Jesus que nós estamos falando. Os discípulos, eles testemunharam milagres extraordinários. Os discípulos testemunharam a manifestação de Deus. Os discípulos testemunharam o que era o Cristo glorificado. A sua própria mãe, Maria, disse para os serviçais daquela festa de casamento: fazei tudo quanto ele vos mandar.
E Jesus disse: encham as vasilhas, encham com água. E Jesus pega e abençoa aquela água, e aquela água se transforma em vinho, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Todos aqueles convidados ficaram admirados, todas aquelas pessoas ficaram com o queixo caído, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus, este verdadeiramente é o Filho de Deus, este é aquele que havia de vir, esse é o prometido, este é a raiz de Davi, esse é aquele que a Bíblia fala, que os profetas falaram, é ele que está em nosso meio, é Jesus, porque ele faz obras extraordinárias. Esta multidão, igreja, dias antes deste momento que nós lemos, eles viram Jesus subindo a Jerusalém, porque Jerusalém ficava no monte como fica até hoje. Ela ficava naquele monte e Jesus vinha subindo, e havia uma grande multidão cantando e adorando a ele, semelhante aos anjos no ato do seu nascimento. E eles cantavam assim, ó. Eu vou falar, eu vou cantar e você repete após mim. Diga assim comigo: Hosana, 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 o nosso Rei. A última frase vocês cantam junto comigo. Nós vamos ensaiar para o coro de Natal. Está combinado? Vamos lá? Então, irmãos, aquela multidão, ela via uma outra multidão subindo com Jesus, cantando assim, olha: Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. E a Bíblia diz que Jesus, ele vinha subindo. A multidão como vocês cantando, e eles adoravam a Deus. Bendito o Rei que veio em nome do Senhor. E eles vinham cantando, e eles vinham adorando a Deus, e todo mundo batia palma, e todo mundo cantava, e todo mundo estava envolvido, irmãos. Parecia um culto pentecostal igual ao nosso. Era um gritando aqui, outro gritando ali. Era gente batendo palma, igreja. Era gente viva que adorava a Deus. E todo mundo falava: que maravilha! Olha que povo que adora a Deus! Mas Jesus, irmão, quando chegou lá em cima no templo, ele olhou para aquela multidão e disse assim: é das crianças que sai o perfeito louvor. Sabe por quê, igreja? Porque aquela mesma multidão que cantou foi a multidão que gritou: crucificam-o, crucificam-o, crucificam-o. Por isso que quando ele olhou para as crianças, ele disse: as crianças estão me louvando de todo o coração, as crianças não estão mentindo para mim. Porque quando uma criança, ela abre a boca e diz: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, ele não faz da boca, a criança não faz da boca para fora, a criança faz da boca para dentro, porque a criança fala aquilo que ela acredita, ela fala aquilo que ela está sentindo. Mas alguém que se acha muito bem educado, muito bem doutrinado, ele diz assim: eu pensei, mas eu não posso dizer. Eu pensei, mas eu não posso falar, porque se eu falar o que eu penso, o mundo cai. Aí eles cantavam assim, ó: Hosana, 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 o nosso Rei. Agora você vai me ajudar a pregar. Diga para 3 pessoas: você está cantando da boca para fora ou da boca para dentro? Você está cantando da boca para fora ou da boca para dentro, primeira pessoa? Você está cantando da boca para fora ou da boca para dentro, segunda pessoa? Você está cantando da boca para fora ou da boca para dentro, terceira pessoa? Irmão, não importa se tem 10.000 vozes ou se só tem uma voz. Se você estiver cantando da boca para dentro, não faz diferença quantas pessoas
pessoas estão cantando, o que faz a diferença é que você está cantando para Deus, e Deus está ouvindo, e Deus está recebendo, e é isso que importa, porque quem canta para Deus, canta para dentro, quem louva a Deus, louva para dentro, porque Deus conhece quem você é por dentro. Então, irmão, não adianta nada, você precisa fazer a obra de dentro de você para fora. Tem que ser uma coisa com significado, tem que ser uma coisa que tenha valor para Deus, porque se não tiver valor para Deus, pode ter valor para mim, mas para Deus não vale nada, porque tem que chegar diante de Deus. Aquele povo, meus irmãos, eles tinham no seu coração o desejo de receber o Messias, mas eles não souberam tratar Jesus. Eles não souberam combinar com Jesus. Por quê? Porque eles queriam uma coisa apoteótica. Eles queriam algo como esse dia que todos levantavam ramos e jogavam as suas vestes pelo caminho. Era isso que eles queriam. Mas Jesus estava querendo corações como o das crianças. Jesus disse assim: se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus só se vê do olho para dentro. Tudo que é daqui para fora é reino dos homens, tudo que é daqui para dentro é reino de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência humana, ele não vem com aparência visível, disse Jesus. Ninguém dirá ele aqui, ele ali, mas o reino de Deus, ele vem aqui dentro, ele começa aqui dentro, ele se manifesta aqui dentro, e se o reino de Deus já se manifestou no seu coração, você pode louvar a Deus comigo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga para quem está do teu lado, você está saindo para o Natal. Quando, meus irmãos, nós estamos glorificando a Deus, adorando a Deus, e isso é verdadeiro em nós, então o Senhor se alegra, o Senhor, ele fica contente conosco. Foi uma festa, irmão, coisa maravilhosa. Só que agora é o contrário. Agora esse clima de festa, esse clima de hosana, esse clima de rei, esse clima de balançar os ramos, esse clima de jogar as vestes no chão acabou. Agora a multidão já tinha gritado: crucificam. Jesus, ele tinha passado talvez a pior madrugada da eternidade, porque ele foi preso de madrugada, ele foi julgado de madrugada. Vocês podem ver que até os dias de hoje o fórum não abre de madrugada, só funciona durante o dia. À noite a justiça fica lá o plantão, mas ninguém vai ser condenado à noite, ninguém vai ser julgado à noite. Tem uma hora durante o dia, mas Jesus não. Jesus, ele foi julgado durante a noite. E agora, após a sua sentença e a sua condenação, a Bíblia diz que os homens escarneceram de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, eles pegaram um manto e colocaram e amarraram no pescoço dele, e ficou aquele manto comprido. E eles olhavam para Jesus e eles diziam assim: salve o rei dos judeus. E eles zombavam de Jesus dizendo: salve o rei dos judeus. Eles pegaram uma cana, um pedaço de madeira, e colocaram na mão dele, para ele segurar como se fosse um cetro de rei, e com aquela roupa por cima dele. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens escarneciam, passava um e cuspia em Jesus, passava outro e cuspia em Jesus, chegava uma pessoa, dava um tapa em Jesus, chegou um, pegou aquela cana e bateu na cabeça de Jesus, que já estava com a coroa de espinhos. E Jesus, ele sentiu aquele sofrimento, aquela dor. Fisicamente ele estava cambaleado, fisicamente ele estava totalmente debilitado, ele não tinha mais forças. Só que restava o último ritual. Diga assim comigo: ainda resta o último ritual. Qual era o último ritual? Ele teria que levar a sua própria cruz para o Monte da Caveira, para que ali ele fosse morto. Então, era como se você pegasse uma pessoa para mandar matar aquela pessoa e falasse assim para ele: ó, você vai ter que levar o seu caixão nas costas. Era a mesma coisa.
traduzindo para os nossos dias. Era como se você pegasse e falasse: vou te matar, só que você vai levar o seu caixão nas costas, porque eu não vou ter trabalho. É como se você mandasse a pessoa abrir a cova para ela mesma cair morta ali dentro. Foi algo terrível. E mesmo mediante toda essa dificuldade, a Bíblia diz que, diga-se comigo, seguiam grande multidão. Ele estava tão fraco que ele não aguentava levar a sua cruz até o Monte da Caveira. Então a Bíblia diz que eles constrangeram um certo Simão Cirineu, um africano, para você ter ideia. Eles pegaram aquele homem africano, Cirineu, e disseram para ele assim: olha, você vai carregar a cruz dele. Ele não queria, mas ele foi obrigado. E Simão, o africano, Simão Cirineu, vinha carregando a cruz nas suas costas, e Jesus vinha cambaleando, vinha andando com dificuldade, e aglomerou-se uma grande multidão. Diga-se comigo, grande multidão. Havia muita gente. Quando nós estamos falando de grande multidão, estamos falando de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, era gente para todo lado, e as pessoas seguiam como se fosse no dia em que ele subiu para Jerusalém, mas só que agora ele estava saindo da cidade, ele estava sendo posto para fora da cidade. Agora aquela grande multidão que estava ali para a festa, muitos curiosos começaram a cercar as ruas, começaram a fazer aquela fila gigantesca, e lá vinha Jesus com aquela dificuldade toda para caminhar, o Cirineu carregando a sua cruz, e ele observava aquela multidão. E nós mesmo no meio do sofrimento, todo ensanguentado, coroa de espinho na cabeça, todo com dificuldade, mesmo nesta situação que ele estava passando, ele começou a observar o comportamento das pessoas. Saiba que Jesus, ele observa o tipo de comportamento que você tem. Saiba que Jesus observa o tipo de comportamento que eu tenho. Saiba que Jesus observa cada atitude sua, cada gesto seu, porque mesmo em que todo mundo achasse que ele não estava prestando atenção, mesmo que aquela multidão achasse que ele estava com tanta dor, que ele não estava vendo nada, mas Jesus estava vendo tudo, Jesus estava ouvindo tudo, Jesus estava prestando atenção em tudo. Então, meu irmão, se você quer agradar a Deus, veja o que você está fazendo, veja se aquilo que você está fazendo é da vontade de Deus ou não, veja se aquilo que você está fazendo é do agrado de Deus ou não, se você está fazendo para Deus, ou se você está fazendo para alguém, se você está fazendo para Deus, ou se você está fazendo para você mesmo. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que o mesmo Jesus se faz presente aqui esta noite, e ele continua observando o que a multidão está fazendo. O que aquela multidão estava fazendo? A Bíblia diz que havia um grupo de mulheres, uma multidão de mulheres. Preste atenção no que aquelas mulheres faziam. Aquelas mulheres faziam assim, ó. Faz assim aí comigo, me ajuda aí. Você já pensou? Você passar perto de um grupo de pessoas, olha o que a Bíblia diz. Elas batiam nos peitos e lamentavam. Elas faziam esse barulho, batendo no peito, e elas choravam, igreja. Elas se lamentavam, aquelas mulheres. Talvez uma olhava para a outra e dizia: olha, ele curou meu filho. Isso é uma injustiça que estão fazendo com esse homem. E elas lamentavam a injustiça que ele estava sofrendo. E elas olhavam uma para a outra e diziam assim: por que estão fazendo isso com ele? Coitado dele. E elas choravam, e elas planteavam, e as lágrimas escorriam dos seus olhos, e elas passavam por dificuldades, e elas passavam por lutas, e elas passavam por problemas, e elas faziam todas estas coisas, e elas gritavam, e elas choravam, e elas diziam umas para as outras: ah, não era para ele estar passando por isso. Que injustiça que Pilatos fez, que injustiça, ele não podia estar vivendo isso. Ele é um homem bom, ele é um homem perfeito, ele fez tantas coisas boas, por que ele está passando por isso? E elas se lamentavam, e elas choravam, e elas reclamavam. Aquele mesmo grupo de mulheres,
elas cantavam assim, olha, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Agora elas não faziam mais isso, irmãos. Elas pararam de cantar, porque quem estava diante delas era um homem que tinha os seus olhos inchados, era um homem que tinha a sua boca inchada, era um homem que tinha a sua cabeça inchada, era um homem que estava pingando sangue, era um homem humilhado, era um homem qualquer, e elas não tinham forças para levantar a sua voz e cantar, elas não tinham força para levantar a sua voz e dizer: quem está passando na rua é o meu rei, Hosana, 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 Hosana. Não tinham força. Elas não conseguiam mais dar glória a Deus, elas não conseguiam mais dizer louvado seja Deus, porque elas batiam no peito e elas diziam, chorando, não podia ter acontecido isso está errado, e elas se lamentavam, e elas se lamentavam, e elas se lamentavam. Mas aquele homem todo inchado, aquele homem todo ensanguentado, continua sendo o mesmo Jesus, porque a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes daquelas mulheres nascerem. Jesus já é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquelas mulheres estavam vendo a carcaça, o corpo de Jesus, mas irmãos, aquele que estava ali era só o corpo, porque a Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A ele seja dada a honra, glória e louvor. Mas quando você está triste, quando você está com a sua cabeça baixa, quando você não acredita mais em Deus, quando você não confia mais no Cristo, quando você não deposita mais a sua confiança em Deus, aí você chega diante dele e você só vê inchaço, e você só vê ferida, e você só vê coroa de espinho. Aí você bate no peito e se lamenta e fala: por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que ele está passando por isso? Por que ela está passando por isso? Aí só sai um lamento da boca. Irmãos, o que aconteceu com aquele povo que louvava a Deus? O que aconteceu com aquela multidão que subiu para a festa da Páscoa? Aquela multidão, ela foi contaminada com o horror do sofrimento. Aquela multidão foi contaminada com aquilo que os olhos passavam para elas. Aquela multidão, ela foi contaminada com tudo aquilo que não poderia ser, porque a Bíblia diz que o justo não anda pelo que ele vê, mas pelo que ele crê. Infelizmente, meus irmãos, todas as pessoas que viram Jesus fazendo milagres desapareceram, e só havia lamento na rua, só havia reclamação, só havia gente falando mal, só havia gente criticando. Peraí, meus irmãos, mas não era a mesma pessoa que estava elogiando ontem? Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim para mim: poxa, pastor, às vezes eu fico cansado, às vezes eu fico desanimado, porque a mesma boca que eu ouço elogiar hoje, amanhã já está me criticando. A mesma boca que eu ouvi cantando Hosana, eu estou ouvindo chorando e batendo no peito e se lamentando. Mas Jesus está observando que tipo de comportamento a multidão está tendo. Jesus está observando que tipo de comportamento você está tendo. Que tipo de comportamento nós estamos tendo. Olha o que aconteceu agora. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, fala bem alto comigo: filhas, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Ele estava dizendo aqui: o que você está vendo aqui? Você só está vendo a carcaça. Você está vendo essa cara inchada aqui, ó? Está vendo? Você está vendo esses hematomas? Você está vendo essa coroa de espinho aqui?
Isso aqui é momentâneo, filho. Isso aqui é só hoje, só existe uma sexta-feira da paixão, meu filho. Viu, minhas filhas? Só existe uma sexta-feira da paixão. Não é assim não, filho. Esse sofrimento não dura para sempre não. Esse sofrimento não é para sempre não. Não chore por mim. Você está gastando lágrima à toa, disse Jesus. Olha, enxuga os seus olhos, mulher. Vamos, mulheres, enxugue as suas lágrimas. Não chore por mim. Se você quiser chorar, disse Jesus, chorai pelos vossos filhos. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava mostrando para aquelas mulheres que não era o que elas estavam vendo ali. Se elas achavam que o que estava acontecendo ali era grandemente absurdo, imagina o que ia acontecer daqui a alguns anos lá em Jerusalém. Toda a cidade seria destruída. E Jesus começa a soltar as suas profecias. Aquele dia, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. O que ele está dizendo assim: o sofrimento virá. Vocês estão com dó de mim, disse Jesus para aquela multidão, mas pior sofrimento virá, não sobre mim, mas sobre os vossos filhos. E Jesus, mesmo ensanguentado, mesmo com dores, ele profetizava. Não pense que ele não está prestando atenção, não. Ele continua falando. Ele é a palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo está aqui hoje. A palavra está aqui hoje. Então ele continua falando. A palavra de Deus continua sendo pregada. O evangelho continua sendo anunciado. E o que ele está falando? Não choreis por mim, chorai antes pelos vossos filhos. Mas por que Jesus estava dizendo isso? Porque se o madeiro verde fazem isso, se é o madeiro verde, que é referindo-se a ele mesmo, fazem isso, o que será ao seco? Irmãos, madeiro verde é uma expressão que Jesus usou para poder dizer de si mesmo que ele não tinha pecado, que ele não tinha cometido falha. Ele estava dizendo assim: olha, minhas queridas filhas de Jerusalém, se eu que não tenho pecado, se eu que estou passando por isso, se eu que estou nesta dificuldade, estou vivendo essa situação, imagine vocês, porque ele disse: o galho que está maduro, se o galho que está verde, que não pode ser queimado de qualquer jeito, imagine um galho seco que pode ser queimado de aqui para ali, pegar e jogar no fogo e ser queimado. Ele está dizendo assim: se eu que estou correto, estou sofrendo, se eu que faço tudo certo, estou passando por essa dificuldade, quanto mais os vossos filhos, quanto mais vocês. Irmãos, nós não podemos negar a dificuldade da vida, nós não podemos fechar os nossos olhos para as coisas que acontecem diante de nós. Nós não temos que sair por aí nos lamentando e nos lamuriando e reclamando de nada, não. Nós temos que levantar nossa cabeça e dizer: assim como Jesus passou por este caminho, por esta via dolorosa, por esta dificuldade, eu vou passar pela minha sexta-feira da paixão, eu vou passar pela minha dificuldade, eu vou passar por esse problema que eu estou vivendo, mas eu vou erguer minha cabeça e vou dizer: não chorem por mim, porque Deus é comigo. Eu vou em frente, eu vou chegar até lá na frente, eu vou fazer, porque eu sei que isso vai acontecer. Eu não estou aqui na igreja iludido, eu não estou aqui na igreja fantasiando nada, porque Jesus está falando: porque se o madeiro verde fazem isso, quanto, o que será do madeiro seco? O que será daquela pessoa que nunca buscou a Deus, que nunca serviu a Deus? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. O caminho da crucificação de Cristo teve este evento envolvendo uma multidão. Teve este evento envolvendo: não chores por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Veja que coisa séria Jesus falou com aquele povo. E veja que coisa séria Jesus está falando conosco. A nossa atitude, meu irmão, ela é conhecida diante de Deus.
este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque o que Deus vê? Deus não vê o que você está falando, Deus vê o que você está pensando. Você pode estar falando uma coisa e pensando outra. Você pode estar agindo de uma maneira e pensando outra. Então aquelas mulheres, irmão, elas estavam chorando tanto por Jesus, se lamentando tanto por Jesus, que Jesus traz esta palavra e diz: eu estou vendo que vocês estão realmente sofrendo por mim, mas vocês não devem sofrer por mim. Vocês não devem sofrer por mim, porque Jesus entendeu o que aquelas mulheres estavam passando. E ele diz aqui, ó: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O final desse caminho, meu irmão, é cruz. O final dessa caminhada que você está fazendo comigo aqui nessa mensagem é o Gólgota, é o Monte Caveira. Aquelas mulheres viram o herói delas morrer. Aquelas mulheres viram aquela pessoa que fazia tudo por elas morrer. Elas viram, elas presenciaram a crucificação, elas presenciaram o sofrimento, elas presenciaram o que Jesus passou. Por isso que elas choraram. Mas o que Jesus estava dizendo então, pastor, afinal de contas? É que você pode passar pelo caminho que leva à cruz. Você pode passar pelo caminho que leva ao sofrimento. Só, meu irmão, que você não deve passar pelo caminho que leva ao sofrimento se lamentando. Você não deve passar pelo caminho que leva ao sofrimento chorando e batendo no peito e reclamando com a pessoa A, reclamando com a pessoa B, reclamando com a pessoa C. Mas você deve passar pelo caminho do Gólgota, pelo caminho do sofrimento, cantando assim: Hosana, 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 nosso Rei. No lado direito vai cantar aqui de vocês, direito, esquerdo, meu direito de vocês, e este lado aqui vai responder, tá certo? Eu vou ajudar na primeira vez. Vamos lá aqui, ó. Hosana, Hosana, nosso Rei. Eu vou perguntar para você: como é que vocês vão passar por esse sofrimento, por essa dificuldade? Igreja, eu estou dizendo assim, que não importa o que eu venha passar na minha vida, Jesus vai ser o meu rei por toda a eternidade. Eu não vou trocar o reinado de Deus na minha vida por nada. Ele vai continuar sendo rei, ele vai continuar sendo rei. É assim que eu vou passar pela via dolorosa. Se eu tiver que passar por ela, eu vou passar assim. E é assim que Deus quer te ver, altivo, em pé, glorificando e exaltando a Deus, porque Deus ainda fará grandes maravilhas no meio de nós. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, fique de pé no seu lugar se você puder. Louvado seja Deus. Se você puder, coloque as duas mãos assim na altura do teu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui, mas você vai sair daqui louvando, gritando: Hosana, Hosana ao nosso Rei. Pai de misericórdia, Pai poderoso, eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas ter misericórdia de cada um de nós. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre nós, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma extraordinária. Eu quero te pedir agora, Pai querido, toca no coração